desfrute, porque hoje nós vamos falar de 50 tons de cinza. Se ainda não és inscrito no canal, não esqueça de subscrever, deixar o seu like, partilha o canal com os amigos, porque aqui tem muita coisa boa. O livro de hoje chama-se 50 tons de cinza. Não tem segredo para ninguém, é um livro muito famoso. Um livro que vendeu milhões de cópias e que virou filme, que é parte de uma trilogia de 3 livros que são 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 tons de liberdade. O livro é da autora Erika Leonard James. O livro foi publicado em 2011 e é um livro de ficção romântica ou romance erótico ou ficção erótico. Não sei bem qual é o gênero, mas é qualquer coisa erótico. Eu li o livro assim que assisti o filme, após ter assistido o filme. Não gostei muito do filme, então alguém sugeriu-me para ler o livro, porque o livro era mais interessante que o filme. Então li o livro até o 5º capítulo e desisti no meio. Não gostei também do livro. Então voltei a ler agora porque decidi criar esse canal. Então achei interessante fazer comentário deste filme que é muito famoso, porque muita gente, quando eu falo que gosto de literatura, muita gente pergunta: então eu estou aqui para deixar meus comentários sobre 50 tons de cinza. Se você, por acaso, nunca ouviu falar de 50 tons de cinza, é um livro que conta a história de Anastasia. Anastasia, que é uma jovem tímida, muito acanhada, de 21 anos, que está a frequentar a faculdade. Ela conhece um jovem, também não tímido, mas um jovem bilionário, através da sua amiga. A amiga pede para que ela vá fazer uma entrevista para um jornal da faculdade. Então ela tem que ir para essa entrevista, é aí onde ela conhece o Christian Grey. Ok, então durante a entrevista ela vai conhecendo um pouco daquele que é o bilionário Christian Grey. Falar sobre o livro, eu posso dizer que primeiramente não gostei da escrita do livro. É meio que tem muitas frases clichês, tem muitas situações que eu estava a ler e revirei meus olhos, tipo, muitas situações previsíveis. Eu acho que a autora ela tentou fazer um romance e ao mesmo tempo um conto erótico que não deu muito certo para mim, porque o jeito que a autora escreveu, para mim, pareceu uma escrita muito amadora. Pareceu algo que alguém que não tem muita experiência na literatura, uma primeira obra de alguém que possa ter escrito. Eu não conheço a autora, nunca li outros livros dela. Esse é o primeiro livro dela que eu li e não achei assim tão interessante. E eu vou explicar as razões porque que eu não gosto. A escrita, ela fala muito de Anastasia, por exemplo. Ela é que narra a história toda na primeira pessoa. E a Anastasia, ela vive constantemente falando com o ego dela, sei lá, o alto ego dela, e ela tem essa personagem interior que ela chama de deusa interior, que não deu muito certo para mim. Era uma coisa muito boba, uma coisa muito sem interesse, que sempre que eu sabia que entrava essa deusa grega, eu revirava meus olhos, tipo, isso aqui para mim é tipo perca de tempo. Mas eu me forcei a continuar o livro porque eu precisava fazer esses comentários. Vamos falar agora do Christian Grey. Bom, Christian Grey é um jovem rico, super poderoso, charmoso, bonito. Pode-se dizer o deus grego da história, mas ele tem um costume peculiar. Ele é diferente porque ele tem uns hábitos estranhos. Primeiro, a primeira coisa que chama a atenção da Anastasia é que ele nunca teve nenhuma namorada. Apesar de ser muito rico, muito famoso, muito bonito, ele nunca teve nenhum relacionamento. Até ela pergunta se ele era gay ou não, e ele diz que não. Então, Christian Grey se interessa pela Anastasia, a jovem tímida, acanhada. Ele se interessa por alguma razão e se torna obcecado pela Anastasia. E é aí onde começa o meu problema da história. O Christian Grey, ele repara a Anastasia como sua próxima obra, porque ele tem feito certas coisas com as mulheres com quem ele se envolve. E a Anastasia é a próxima da lista dele, possivelmente. E ele se tornou obcecado. Após a entrevista, Christian Grey aparece no local onde a Anastasia trabalha do nada.
e já demonstra alguns comportamentos possessivos. Apesar de na entrevista ele já deixar bem claro que é uma pessoa controladora, que gosta de ter controle sobre as coisas e as pessoas. A Anastácia toda ingênua não percebe bem o que isso quer dizer ou até onde vai. Então, após o encontro lá no local de trabalho, Christian Grey volta a aparecer numa cena onde a Anastácia decide beber, né? Ficar louca da vida. Então, ela vai com a amiga para beber, mas por alguma razão ela decide ligar para o Christian Grey para perguntar por que ele havia enviado alguns livros para ela. Só que ela está toda bêbada ao telefone com ele e ele se preocupa onde você está, porque ele é uma pessoa controladora, gosta de saber de tudo. Então ele pergunta para Anastácia onde está constantemente, ela não diz onde está, então ele decide que vou rastrear o telefone dela para encontrar ela. E ele vai, na verdade, atrás da Anastácia e quando chega no local onde ela está, bom, aconteceu uma circunstância meio que eu não entendi de onde veio, porque o José é um personagem que também é interessado pela Anastácia, que é amigo dela já há muito tempo. Do nada, porque acredito que eles são amigos já há muito tempo, ele acho que nunca se insinuou a ela, eu quero dizer, se insinuar a ela, estou a dizer da forma agressiva, a forçar ela a qualquer coisa. No dia ele decide fazer isso, do nada. Talvez porque ele estava embriagado ou coisa assim. E o Christian Grey aparece como o valentão da história, o príncipe encantado e salva. Leva a Anastácia para a casa dela e por alguma razão, segundo ele, porque as calças estavam cheias de vômito, porque ela vomitou, tirou as calças dela e ela acordou no dia seguinte ali na cama de Christian Grey, quase que semi-nua, porque ela só estava de roupa interior. E não achamos nada estranho com isso, ok? Ok, ela não achou nada estranho com isso. E ele já lança uma frase aí que eu acho que ela já devia ficar preocupada neste momento. Ele diz o seguinte: se fosse minha, você passaria uma semana sem sentar depois do que você aprontou ontem à noite. Me diga se isso não parece o comportamento de um psicopata. E ela ficou tudo bem com isso e ainda continua encantada pelo Christian Grey. A deusa grega dela chama por ela quando está perto do Christian Grey, chama pela excitação toda. E vou me desculpar, é que esse livro me pôs muito a rir, muito mesmo. Apesar de terem cenas muito... ok. Enfim, a história não para por aí. Christian Grey explica para Anastácia o que ele faz, como ele trata as garotas com quem ele se envolve e propõe a ela um contrato que... Tem regras que eu nem vou perder meu tempo aqui a ler, porque são muitas regras. Mas uma das regras diz que a submissa não deverá comer entre as refeições, a não ser que seja fruta. A submissa tem que praticar exercício, a submissa tem que fazer isso, tem que fazer isso. What? Anastácia, claro, estava na sua mente sã e sensata, decidiu não assinar o contrato e ter que estudar o contrato por aí. Então ela praticamente, você deve estar a pensar, ok, não assinou o contrato, então vamos esperar para a ação até que ela assine o contrato. Mas não, tem muita ação, quer dizer, então, era de se esperar que o Christian Grey, um homem muito sério, um homem de negócio, um homem muito formal, fosse cumprir com a sua palavra, que é esperar que o contrato seja assinado para que ele começasse lá as ações. Mas em nenhum momento da história ela assinou o contrato. Gui, vai. Vou trabalhar 2 vezes, porque você está aqui parando aqui para trabalhar, tá? Vai de novo, mas parada na porta. Gui, eu que filmar, deve estragar isso, mano, porque ele tem que estar, já parece. Era de se esperar que ele cumprisse com o contrato, esperasse que o contrato fosse assinado para começar as ações. Mas eles começaram ações assim. Lembrar que o contrato não foi assinado durante todo o livro. Até o final do livro, ela não assinou o contrato em nenhum momento. Uma parte muito interessante é quando a Anastácia revela para o Christian Grey que ela é virgem. A reação dele foi de choque, primeiro, porque ele esperava que ela fosse inexperiente, mas não que fosse necessariamente virgem. Então, o que ele faz com essa informação? Ele diz que, ok, vamos fazer agora. Foi a decisão dele. Tipo, és virgem, ok, vamos fazer agora. E ele diz que
A ação toda foi chamada como sexo vanilla, que é a forma mais soft que ele já fez sexo, talvez porque ela fosse virgem ou porque ele queria que ela ficasse mais à vontade ao redor dele. Então, basicamente, ele diz que muita coisa que ele fez com ela foi a primeira vez para ele também, o que é, bom, preocupante. É muito preocupante como nós levamos essa personagem como se fosse o herói da história, o príncipe da história. Para mim, ele é um ser arrogante, possessivo, controlador, que eu acho que a Anastácia devia mais ter medo dele. Então, basicamente, essa é a parte do Christian Grey que eu gostava de deixar aqui ficar. Oh, e tem uma frase muito interessante que a Christian Grey disse durante a primeira vez dela: quero que você conheça, que fique íntima da minha parte preferida e mais prezada do meu corpo. Sou muito ligada a ela. Eu acho que com esse convidado já deu para perceber de que parte do corpo ele estava a falar, né? Basicamente, o livro é composto de frases como essa, eróticas, cômicas, clichês, não sei, cada um define como quiser. Então, basicamente, esse é o Christian Grey. E a Anastácia, ela, ok, posso perceber que ela seja ingênua até um certo ponto, mas muitas ações eu ficava tipo... Por que você está fazendo isso? Por que você está deixando isso acontecer? Porque deu para perceber durante a história que muita coisa ela não queria fazer ou ela não ficava à vontade de fazer, mas ela fazia porque não queria dar o prazer do Christian Grey perceber de que ela não é capaz de fazer alguma coisa, ou porque estava muito focada em agradar o Christian Grey, mesmo que fossem coisas que ela estava desconfortável em fazer. Um aspecto muito irônico que deixou aqui é que a Anastácia, ela chamou os outros pretendentes dela, que é o José e o outro que já não lembro o nome, de perseguidores ou possessivos ou coisa assim. Mas não o Christian Grey, porque o Christian Grey de certa forma mostrou comportamentos semelhantes e às vezes piores, porque ele bateu nela várias vezes, ok? Mas ela não tinha assinado o contrato, para que conste. O contrato não estava assinado, não foi assinado em nenhum momento até o final do livro. É porque Christian Grey tinha mais taco, então dá mais bastante de dinheiro. As tantas, mas ela talvez porque o Christian Grey tem dinheiro, mas ela mostrou também que ficava muito desconfortável quando ele comprava coisas para ela. Presenteou ela de carro, livros caros, computador e muitas outras coisas, sem falar de jantares e... basicamente, talvez ela tenha sido fascinada com isso tudo. Enfim, eu pessoalmente posso dizer que não gostei do livro, não gostei do que o livro representa, não gostei do que o livro retrata. E li mesmo forçadamente para poder terminar a fazer esse vídeo aqui, porque muita gente me pediu, muita gente me perguntou. Mas se você gosta, parabéns, go, força. Algumas pessoas me disseram que o segundo livro melhora porque ele, Christian Grey, é mais... e antes que vocês falem, eu sei porque ele se tornou essa pessoa aí. No livro tem lá a explicação, porque ele também já foi submisso. Mas, não me convenceu. Então, basicamente, dizem que no segundo livro, que é 50 tons mais escuro e depois de Liberdade, melhora, a escrita é melhor e a história também é melhor, mas... Pra mim, não, parei aqui. Não tenho intenção de ler o segundo livro, nem de ler o terceiro. Se você acha que eu devo ler, deixa aqui no comentário, talvez eu possa repensar, mas pra já, não sou fã, mas se você é fã, continua e que fique bem claro, essas são só apenas minhas opiniões, não leve a peito, é só o que eu acho, não é nada dito, não é nada que você deve levar a sério. Então, pessoal, estes foram os meus comentários sobre 50 tons de cinza. Não esqueçam de partilhar o vídeo com os vossos amigos, deixar o vosso gosto, subscrevam, comentem quais são as suas opiniões sobre 50 tons de cinza e se você acha que eu devo dar continuidade para o segundo livro. E é isso. Até a próxima. Tchau.